Vamos entrar então na nossa última parte dessa sequência de aulas sobre tática dos fluidos. Essa sequência de slides aí de parte 3, tá? Novamente como referência ao livro do Frank White, Mecânica dos Fluidos. Então, algumas figuras que vão aparecer nessas transparências são do livro. Tá? Ok. Então, faltou a gente falar sobre estática dos fluidos. Basicamente, a gente vai ver sobre empuxo, né? De medição de densidade, depois objetos acelerados, né? Ou linearmente, ou rotação, né? Então, aceleração constante, ou de rotação, ou linear. E com isso a gente vai encerrar a parte de estática, porque uma outra parte, se vocês olharem a ementa dos cursos, está como Mecânica dos Fluidos 2, tá? Não sei por que a FEM separa dessa forma, ou a Unicamp separa dessa forma, mas é a forma que é feita. Tá? E depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês treinarem. E a gente faz uma aula de exercício. Ok, então quando a gente fala de empuxo, tá? Objeto totalmente submerso, né? Como é que a gente pode entender, né, o que seria o empuxo? Tá? Então tem uma figura aí, né, de um objeto totalmente submerso. Tá? Eu vou tentar desenhar aqui no papel, talvez fique mais claro do que essa figura, mas ela simplesmente mostra que a gente tem uma coluna de fluido em cima, que é menor do que uma coluna de fluido embaixo. Isso aqui, né, esse objeto ovalizado, seria nosso objeto sólido. Né? Então, ele tem uma força de pressão maior embaixo do que em cima por causa da diferença de coluna. Tá? Deixa eu ver se eu coloco câmera, ver se eu acerto dessa vez. Né? A gente faz aqui no papel. Então, mais ou menos o que a gente tem é o seguinte. Ó. A gente imagina que eu tenho um objeto submerso. A gente está começando com o objeto totalmente submerso. Tá? É o que está escrito aí na transparência. Depois a gente vai ver o parcialmente submerso. E a gente vai ver o seguinte. Um objeto totalmente submerso, né? O empuxo, né? Ele é igual, né? Ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Né? A gente vai mostrar isso. Mas quando o objeto é flutuante, ele está parcialmente submerso, diferente desse aqui, que está totalmente submerso, o empuxo ele é proporcional ao peso. Tá? Peso do, do corpo, o volume deslocado pelo objeto flutuante é proporcional ao peso dele. Tá? Então muda um pouquinho o jeito que a gente trata. Tá? A gente está acostumado a falar de empuxo como sendo o peso do fluido deslocado, né? Nem sempre, tá? Ele é igual quando o objeto está totalmente submerso. No caso agora que a gente está vendo. Então imagina aqui uma superfície livre, né? Então para dizer que mostrar que é uma superfície livre, como se fosse uma interface de um ar, por exemplo, aqui em cima e água embaixo, por exemplo, tá? Então para mostrar que eu tenho um fluido estático, a gente costuma desenhar esse triângulo, né? Como se fosse um nível, né? E esses três tracinhos é para dar uma ideia assim, que o fluido está parado, tá? Estático. Então a gente orienta aqui, ó, por exemplo, eu vou orientar o Z para cima, né? E eu coloco um corpo qualquer aqui, ó, uma forma qualquer aqui acima, por exemplo. Né? Isso aqui é um objeto sólido, por exemplo. Certo? E aí eu posso imaginar assim, eu vou pegar uma força que está atuando aqui em cima, menos uma força que está atuando aqui embaixo. Então a gente costuma, se eu quiser ver de um jeito simples, né? Eu coloco assim uma força fluido devido a essa coluna, né? Então vamos por assim, a força, né? Ele colocou V no livro, vamos por aqui, ó, V1 também, tá? E uma força V2 aqui embaixo, né? Aí, obviamente, né? Se eu for calcular uma força de empuxo, né? Eu posso dizer que é a força que está atuando em 2, nessa região 2, menos essa força que está atuando nessa região 1. Né? E aí isso vai me dar o quê? O peso do fluido, essa força que é uma força de pressão, né? Então ela é proporcional, esse FV2 ao peso do fluido acima de 2, ou vamos por assim, o peso do fluido acima de 2 menos o peso do fluido, onde esse W é para peso, tá? Acima de 1. Tá? Não coube na tela, acima de 1. Tá? E aí isso me dá um empuxo, né? Então o empuxo seria igual, né?
ao peso, né, equivalente do fluido, né, deslocado. Tá? Então, seria o peso do fluido deslocado pelo objeto. Tá? A gente pode tentar fazer de um jeito um pouquinho mais formal. Ó, deixa eu prolongar aqui. E aí a gente pode imaginar o seguinte, ó, se eu quisesse pegar pelos elementos de pressão aqui, integrar, né, seria algo mais, né, um pouco mais rigoroso. Tá? Então, eu pego esse fluido, eu vou tentar desenhar de novo esse objeto, tá? Vamos supor que é o mesmo, eu vou tentar desenhar, não está saindo igual, mas imagina que é a mesma coisa, eu desenho aqui o mesmo objeto, tá? E aí eu estou dizendo assim, ó, eu tenho um elemento de área, esse elemento de área, né, tem uma pressão aqui atuando para baixo, meio de 1 aqui, né? E aqui também, ó, eu vou pegando embaixo, né? P2, né? De forma que eu faço aqui um monte de seções assim, vou pegando, né? As pressões na parte de baixo e de cima, tá? Esse aqui continua sendo o nosso zeta para cima, né? E aí eu tenho uma cota aqui, ó, né? Então, por exemplo, essa cota aqui, ela seria, ó, deixa eu tentar desenhar, essa cota aqui seria o nosso Z1, né? E essa cota aqui de baixo seria quem? Seria um Z2, ó. Vou desenhar para cá, ó. Seria um Z2, né? Certo? Então, como é que a gente poderia calcular a força de pressão, né? A gente poderia tentar integrar, né? Fazer uma integral. Então, um outro jeito de fazer é isso aqui, né? Cá para cá, ó. Um pouquinho mais, é a mesma coisa no final, né? Mas um pouquinho mais formal, né? A gente pode dizer aqui, ó, como se fosse a área da superfície do corpo, né? Esse A aqui, né? Eu faço a integral sempre de P2 menos P1, porque eu espero que a pressão em 2 seja maior que 1, né? E eu estou apontando para cima o Z, ó, então eu estou apontando isso aqui para cima. P2 menos P1, P2 aponta para cima, P1 aponta para baixo, né? A pressão é sempre uma força normal, né? dA. Mas a gente viu, né, que esse P, né, ele é um menos gama Z, né? A gente viu a aula passada, né? Então, na videoaula passada, a gente pode escrever que F é igual, né? A gente mostrou isso aí, né? Provou isso aí, onde esse gama é o mesmo fluido, então já posso pôr fora da integral. É como se fosse um gama do fluido. Esse gama é o meu ρg, né? Integral de Z2 menos Z1, né? Então, fica aqui o que é? Menos ρg Z2 menos Z1, tá? O que a gente sabia? ρgh, né? dA, né? dA. Agora, esse ΔZ, quando eu integro esse ΔZ, né? E junto com a área, isso me dá o volume do corpo, né? Então, isso aqui, ó, é o volume do corpo, certo? Então, eu vou ter com menos, né? Porque o ΔZ ele vai dar, né, Z2 menos Z1, né? Então, isso aqui tudo vai me dar o volume do corpo, tá? Considerando o sinal de menos, claro. Então, isso aqui eu termino com... Vou tentar ver se cabe aqui embaixo. Por aqui para baixo. Fe igual ao gama do fluido, o volume do corpo. Lembrando que esse gama é ρ do fluido vezes a gravidade, que é uma constante. Certo? Então, a força de empuxo, ela realmente, né, é o peso deslocado pelo corpo, né, isso para um objeto totalmente submerso. Né? É o que deve estar aí na transparência, ó, tá vendo? É o que está nessa parte aqui de baixo. Então, é o gama do corpo, ρg, vezes o volume deslocado pelo corpo. Tá? Tá aí o desenho que eu tentei fazer, ó, estava aqui do lado, né? Eu fui desenhando e não prestei muita atenção, né? Mas é isso aqui, tá? Eu vou integrando, tá? Tá aqui meio que em 3D, né? Em perspectiva, tá ótimo, né? P1, tá vendo? Sempre atua de forma normal, P2 de forma normal. Eu faço uma integral, né? De P2 menos P1, né? Ao longo da área. Vai aparecer o meu, né, menos ρg, que a gente chamou de menos gama, um ΔZ, né? dA, tá? E isso vai me dar o volume do corpo, né? Certo? Tá bom. Agora, o que acontece com um objeto flutuante? Né? Então, com o objeto flutuante, né, ele está em equilíbrio, né? Ele vai estar em equilíbrio
entre o peso e o empuxo, né? Senão ele estaria afundando. Tá? Como é que a gente pode entender isso? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, deixa eu tentar pegar, eu achei que estivesse na transparência, mas não está, mas a gente desenha. A gente pode entender mais ou menos assim. Primeira coisa, então cuidado com o objeto flutuante e o submerso, que a diferença é que um está em equilíbrio e o outro não. Né? Então, imagino, eu tenho aqui de novo o nosso fluido, a gente está falando de estática dos fluidos, né? Eu tenho aqui uma superfície estática e eu tenho aqui um corpo submerso. Esse aqui é um objeto sólido, é um corpo submerso. Aí, que forças estão atuando nesse corpo? Primeiro, o peso. Depois, a força de empuxo. Tá? Aí é o seguinte, a força de empuxo passa pelo centro de massa do corpo. Tá? E se a densidade do corpo for uniforme, o centro de massa é igual ao centroide. Tá? A gente vai considerar, por enquanto, objetos por enquanto, né? Com objetos homogêneos. Né? Então, o centro de massa, com densidade uniforme. O centro de massa e o centroide, eles são os mesmos. Tá? Mas o fato é que o empuxo passa pelo centro de massa. Então, se o objeto é, né, homogêneo, centro de massa e centroide é a mesma coisa. Tá bom. Então, eu tenho essas duas forças. Tá? Aí, normalmente, o peso vai ser maior que o empuxo. Né? Porque se o empuxo for maior, ele vai subir, né? Até que o fluido, a quantidade de fluido deslocado pelo corpo vai entrar em equilíbrio com o peso dele, e uma parte do fluido do objeto vai ficar para fora, o outro para dentro do fluido. Né? Então, ele vai subir. Né? Se o peso for maior, ele vai descer. Ele vai começar a afundar. Né? E aí, como é que a gente pode imaginar esse problema? Eu imagino o seguinte, ó. Eu imagino então como se eu tivesse duas cordas amarradas aqui, ó, para facilitar, amarradas aqui na extremidade do meu corpo. Eu imagino qual a tração que eu preciso fazer aqui para equilibrar isso aqui. Né? Porque senão o objeto começa a afundar. Né? Então a gente pode escrever aqui, ó, meu T é igual ao peso do corpo. Então, isso aqui não é o peso do fluido, é o peso do corpo. Está aqui o meu W, né? Objeto sólido, menos a força de empuxo. Certo? Isso aqui é o que a gente espera ter. Tá? Porque se o empuxo fosse maior, o objeto estaria subindo. Né? O que acontece então para um corpo flutuante? Né? O corpo flutuante, a gente vai ter alguma coisa assim. Vou tentar desenhar aqui do lado. O corpo flutuante, a gente vai ter alguma coisa assim. A parte vem para fora. Né? É o meu objeto sólido. Então, obviamente, se o empuxo fosse maior, ele ia subindo. Como a gente viu, ó, que a força de empuxo ele é o ρg do fluido, né? Vezes o volume deslocado, né? Fluido. Aqui eu coloquei V do corpo porque o objeto estava submerso. Então, o V do corpo é igual ao, né, ao V deslocado do fluido. Mas isso aqui era o volume deslocado do fluido, pelo fluido, pelo corpo, né? O volume deslocado de fluido pelo corpo. Né? Então, nesse caso aqui, ele vai subir até entrar em equilíbrio, porque o volume deslocado vai diminuir. Então, não vai ser mais o volume do corpo. Né? A gente já começa a ver que tem alguma coisa diferente aqui. Tá? Mas, quando isso acontece, o objeto ele vai ficar flutuando, o que significa que eu não vou precisar mais dessa tensão. Né? Então, a moral da história é que, para, né, objeto flutuante, o corpo flutuante, o que eu vou ter? Eu tenho T igual a zero. Eu não tenho essa tração. Né? Então, eu tenho, né, que o peso é igual à força de empuxo. Claro, se o peso fosse diferente da força de empuxo, ele ia estar afundando. Se o peso é maior, ele ia estar subindo. Né? Se a força de empuxo for maior. Certo? Então, quanto que vale a força de empuxo, né, do, do fluido? A gente já viu, a gente viu aqui nessa equação. Né? Certo? Então, aqui a gente colocou o volume do corpo porque o volume do corpo era igual ao volume deslocado do líquido. Né? Certo? Então, aqui, ó, devia até ter frisado. O volume do corpo, que nesse caso aqui é igual ao volume deslocado de líquido. Certo? Então, aqui a gente simplesmente substitui, ó, força do empuxo, no caso do objeto flutuante, ele vai ser igual, né, ao, a, ao gama do fluido, né, que é o ρg do fluido, vezes o volume deslocado do fluido. Né?
Claro, aqui vai ser um líquido, a gente está falando de superfície livre, né? Mas vamos dizer aqui do fluido, tá? Porque poderia ser um gás também, né? Aqui no gás, no gás isso aqui não acontece, né? No gás a gente tem sempre o objeto totalmente imerso, né? A gente tem empuxo no ar, mas o objeto está totalmente imerso. Então, no caso do ar, a gente teria isso aqui, né? Então, eu coloquei aqui líquido, ó, fluido, tá? Não precisa ser não precisa ser um líquido, né? Ele pode ser um gás, tá? Desculpa, eu tinha escrito aqui líquido. Nesse caso, totalmente submerso, tá? No flutuante, vai ser um líquido, né? Então, aqui eu poderia ter posto líquido. Não, vamos deixar fluido, tá? E isso aqui vai ser igual ao peso, tá? Peso do corpo, tá? Corpo sólido. Então, isso aqui é o empuxo, então, para um objeto flutuante, certo? É o que está aí na transparência, né? Empuxo, objeto flutuante. Então, vai ser igual ao ρ desse fluido vezes, né? G, né? Vezes, né? O volume deslocado de líquido pelo corpo. Tá bom. Um exemplo de aplicação, a gente chama de hidrômetro, né? Ou densímetro. A gente quer medir a densidade de um líquido. Então, a gente tem aqui na esquerda, né? Esse instrumento, né? Que a gente chama de densímetro, né? Normalmente ele é de vidro, né? Pode ser de plástico também, mas ele tem um peso embaixo, né? E ele tem uma graduação, tá? De forma que ele vai afundar e a gente vai ver que a densidade do fluido que a gente está medindo, ela é proporcional a uma parte aqui que fica para a água ou que afunda, né? Qual é o princípio de funcionamento desse instrumento, tá? Ele não está aí na transparência, deixa eu tentar de novo colocar aqui na tela. Pronto, está aqui. Então, o princípio dele é o seguinte, ó. A gente tem aqui, eu pego água, é assim que a gente fabrica um hidrômetro, tá? Pego água estática, né? Eu pego esse objeto que eu fabriquei, igual está aí na tela. Então, eu pego alguma coisa aqui, né? Ele é um cilindro bem fino, né? Coisa assim. Aí eu ponho uma parte um pouquinho maior, né? Um peso aqui. A gente calibra isso, né? Tem um empuxo que ele sofre, né? Tem o peso do corpo, né? E a gente calibra, né? Com uma escala de forma que na água, né? A 25 graus Celsius, né? A minha escala aqui ela vai marcar 1,0. É calibrado, tá? Então na água a gente calibrou, né? Calibrei isso aqui. E na água eu tenho o quê, né? Eu vou ter meu peso, né? Ele vai ser igual ao gama da água, certo? Vezes o volume deslocado, né? O volume abaixo de S igual a 1. Tá? Então, isso que eu chamei de esse símbolo de qualquer que eu uso para volume, né? Ele é o volume abaixo dessa marca aqui. A gente chama isso de S, né? De S igual a 1,0. Tá? É assim que a gente calibra isso aqui. Aí depois o que eu faço? A gente pega, quando eu for medir, a água é minha referência. Eu ponho num outro fluido. Ó. Um outro fluido eu faço a mesma coisa. Então isso aqui é um outro líquido, sei lá, algum óleo que eu quero medir a densidade. Aí eu coloco isso aqui, né? Normalmente óleo tem a densidade menor que a da água, né? Normalmente. Você vai ver depois existem vários tipos de óleo, né? Mas normalmente a gente espera uma densidade menor. E aí o objeto, né? Ele vai afundar, né? Ou eu falei óleo, mas eu estou pondo acima. Eu ponho em água com sal, por exemplo. Põe alguma coisa com a densidade maior, por exemplo. Mesmo objeto. Água com sal, vai. E aí o que vai acontecer, né? Se esse objeto é mais denso, né? O meu S igual a 1 está aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o S igual a 1,0. Ele vai ler um outro valor, ó. Ele vai ler um S diferente. Então ele vai me dar aqui um ΔH, ó. Por aqui, ó. Delta por H minúsculo. ΔH.
Então, aqui seria, por exemplo, eu calibrei na água, e aí eu tenho água com sal, eu peguei água da praia, por exemplo, ou água de algum processo industrial que tenha saído com sal, ela vai estar mais densa, eu coloco o objeto, ele vai fazer isso aqui, né? E aí a minha referência é a água, mas como é que eu acho então a densidade desse fluido, né? Como é que a gente vai fazer? Então, nesse outro fluido aqui, né, a gente vai ter que o peso, que é o mesmo peso, ele vai ser o gama desse fluido, que eu estou querendo achar o ρg do fluido, né? O G é constante, mas o ρ é quem eu quero achar, aqui está multiplicado por G. Ele vai ser o volume que eu tinha antes, nesse caso aqui, né? Menos esse, né, o volume, né, que subiu. Quem é esse volume que subiu? É a área transversal dessa haste, eu vou chamar de A, né, ΔH. Então, esse A aqui é a área transversal dessa haste aqui. E aí, depois, o que a gente faz? A gente iguala os pesos. Ó. Eu tenho o peso do corpo, ele é o mesmo. Né? O meu objeto ele é flutuante. Então, esse aqui, a gente tinha visto que para o objeto flutuante peso é igual a impulso, peso igual a impulso. Então, esse lado aqui tem que igualar com esse aqui. A gente simplesmente iguala. Então, eu vou fazer aqui o gama do H2O vezes o volume que estava abaixo de S igual a 1 é igual ao gama do fluido, né, vezes o volume menos aquele volume que foi deslocado. Tá? Seria essa equação aqui. Eu igualo os dois. E depois a gente isola, né, quem a gente quer. Eu quero o ΔH. Se eu isolar o ΔH, a gente isola o ΔH, isso vai dar o volume, né, que eu tinha no início, dividido pela área da haste, 1 menos 1 sobre SF, né, onde SF ele é igual ao gama do fluido sobre o gama da água. Tá? Ou, como G é constante, a mesma coisa que ρ do fluido sobre o ρ da água. Tá? Então, ou eu isolo ΔH, né, em função desses Δρ, ou eu isolo esse cara aqui, né? Se eu quiser encontrar o ρ do fluido, que é normalmente quem a gente faz. Tá? Então é isso que está na... Então, normalmente, inclusive, é esse cara aqui, né, que a gente isola, tá? O ρ do fluido. E aí eu acho a partir do ΔH. Tá? Aí eu trabalho como eu quiser, né? Certo? Então, é assim que a gente usa esse instrumento, tá? E está aqui a... Opa! Tá aqui a equação que a gente acabou de achar, tá? Então, é assim que funciona o densímetro, tá? Eu vou parar essa videoaula por aqui e vou continuar numa segunda sequência de vídeo para ele não ficar muito grande, tá? E vai estar aí como uma aula... Essa aula é 5, né? Vai ficar aula 5B, tá?